Todo mundo já teve um amigo que antes era de um jeito e agora tá de outro. Aquele rapaz que era magrinho e ficou maromba. Aquela garota que era estranha e agora parece uma modelo. Ou no meu caso, o cara que hoje conversa bem, mas que antes era completamente... Calma, ainda não chegamos nesse vídeo. Todo mundo passa por isso e não foi diferente com os personagens de One Piece. Vários deles passaram por mudanças de design e muitas dessas mudanças foram durante time skip, para dar uma sensação de renovação, mostrando que o mundo não parou enquanto os Mugiwaras estavam treinando. Alguns tiveram mudanças mais sutis, mas também tiveram outros que mudaram bruscamente. Ou você vai me dizer que você esperava que o Kobe ia ficar assim? Duvido! Então hoje nós vamos ver algumas dessas mudanças. E o melhor bando para mostrar isso é o principal, os Piratas Fox. O Luffy sempre teve um design simples e isso faz parte do charme dele. Depois de ser treinado pelo Rayleigh, ele passou a ter uma faixa de capitão bem parecida com a utilizada pelos Piratas Roger. Outra coisa foi que o Oda inverteu quais partes da jaqueta cobrem o corpo dele. Antes, os braços ficavam à mostra com o peito coberto, mas agora são os braços que ficam cobertos e o peito à mostra. Já no design do Zoro, adicionaram um kimono, provavelmente por conta da descendência samurai que ele tem. E essa cicatriz no olho que é motivo de teorias até hoje. O Sanji basicamente só deixou a barba crescer e inverteu a franja. Porém, isso nos permite ver como são suas duas sobrancelhas, e as duas têm espirais no mesmo canto. Então se a gente pegar as duas... Nossa, queima isso! Nossa, que coisa horrível. Espera, se as sobrancelhas do Sanji são a aposta dos irmãos dele para representar que ele nasceu diferente, nasceu com emoções, e quando ele ativa o fator de linhagem ele perde as emoções e fica igual aos irmãos, então isso significa que as sobrancelhas dele também invertem? Pera aí, eu preciso checar isso rapidinho. Tá de sacanagem, Oda? A essa altura eu já não vou mais me surpreender se, sei lá, o nariz do Sop tiver uma lore foda. E falando no Sop, olha como o garoto mudou, agora ele tá musculoso, deixou o cabelo crescer. Realmente deu pra ver que ele ficou mais forte e mais maduro. Mas isso é só uma teoria mesmo. Mas essa é uma tendência que é muito comum no Novo Mundo. Muitos personagens ficam mais fortes e com menos roupas cobrindo o corpo. O Kid, por exemplo, antes era magricelo e agora tá bombadaço. Agora tem uma prótese depois de perder o braço pro Ben Beckman. E o Lau é outro também, agora ele tá sem camisa, tá forte, mas antes ele era magrelo e com uma cara de traficante. E ele ainda usava uma blusa com essa estampa que por sinal vende igual água. Até eu tenho uma camisa e um boné com essa estampa. Bom, até aqui tudo bem, eu tô gostando dos designs, parece que o Oda não vai errar não. Oda, o que você fez com a Robin? Ela tinha aquele ar de mulher mais quieta, mais séria, com roupas mais elegantes. Então por que caralho se você fez ela ter roupa de praia? O que isso tem a ver com a Robin? E as cores das roupas não tem nada a ver com nada, parece que ela girou uma roleta e falou, não, é essa que vai ser. Mas até aí ok, roupa é algo que dá pra trocar. Mas o crime mesmo foi tirar a franja da Robin. Por que você fez isso, Oda? Por que? Me diz por quê. Essa era uma das partes mais icônicas do design da personagem. E você simplesmente retirou isso. Seria tipo se, sei lá, o Frank perdesse o topete, como se isso fosse acontecer, né? E olha que se a gente olhar nos rascunhos, dá pra ver que o Oda claramente pensou em várias outras opções muito melhores. Mas ele efetivamente escolheu essa. Por quê, cara? Bom, pelo menos ele trouxe a franja de volta em Elbaf. Pelo menos isso. Um design que não tem tantos problemas assim, mas ainda assim eu mudaria, é o do Smoker. Eu acho esse cabelo arrumado muito nada a ver. Ele não é um cara que liga pra aparência, não é um cara vaidoso. Parece algo que a Hina obrigou ele a fazer, sabe? Olha o Akainu, por exemplo. O Akainu também não é um cara que liga tanto pra aparência, então deixar a barba dele crescer como se ele não ligasse pra isso combinou bastante. Era muito estranho um cara com a imponência dele fazer questão de deixar a barba lisinha. Ah, e falando em barba, se tem dois personagens que foram do lixo ao luxo, esses foram o Barba Negra e o Apple, mas ninguém liga pro Apple, então vamos focar no Barba Negra. O Barba Negra começa parecendo um mendigo e olha como ele tá agora. Tá com dinheiro, tá com uma ilha, tá com barba de verdade. E ele ainda entrou naquele seleto grupo de personagens que realmente parecem piratas. Parabéns. Continuando no bando do Barba Negra, o Jesus Burgess é um que mudou bastante. Ele começa com roupas normais, depois coloca roupas de coliseu e um braço mecânico muito foda.
Aí ele tem o rosto queimado pelo sábio lá em Dressrosa e agora virou um ciborgue. Eu achei o design dele muito legal. O design dele só melhora com o tempo. A Catarina Devon também melhorou muito. As roupas coloridas deixaram o design dela mais completo e lembra bastante a paleta de cores dos piratas da Big Mom. E eu não posso fazer um vídeo sobre mudanças de design sem falar do personagem que provavelmente é o maior fã de Silksong de One Piece. Do Flamingo? Não, ele mesmo, Buggy o palhaço. Eu gosto de como ele usa o poder dele de se separar para mandar os braços e as pernas para longe e estender uma lona que ele usa como roupa. Isso faz ele parecer muito maior do que ele realmente é. E isso combina total com o personagem que cresce na vida com base no acaso, com base na enganação. Mas óbvio eu estaria mentindo se não dissesse que eu não prefiro o cabelo antigo. Ah, e um parênteses aqui. O leão do bando dele fez o caminho exatamente oposto. Enquanto o Bug ficou mais imponente, o leão perdeu totalmente a imponência. E agora ele tá gordinho, roliço, parece que aposentou. Ah, e falando em perder imponência... Sim, eu sei que o design do Chopper é um que causa debates. Eu honestamente sou uma das pessoas que preferem o novo. A nova proporção do corpo dele torna ele mais bonitinho, mais comercializável. O pelo dele agora tem uma coloração mais uniforme. Os únicos dois problemas que eu tenho com o Chopper é que o Monster Punch perdeu totalmente o fator assustador. E 2, o Kung Fu Punch é horrível, é muito tosco, cara. Por que colocou isso? Eu sei que ele já tem outras formas musculosas, então tinha que ter sim uma forma que deixasse o corpo dele diferente do que só músculo. Mas se for assim, por que não usava mais o Horn Point? Aquela forma era legal pra caramba, parecia o Chopper na puberdade. E utilizar mais os chifres dele. E ele sendo uma rena, isso ia ser legal pro design dele, pro estilo de luta dele. E eu digo mais, imagina se ele volta do time skip nessa forma mais velho, imagina que legal, a gente ia ter a impressão de que ele cresceu, aquela sensação de nossa, eu criei esse menino. E por fim, o personagem que me deu a ideia de fazer esse vídeo. Eu acho que eu falo por toda a comunidade de One Piece que o que o Oda fez com Kobe pode ser considerado um milagre. O cara teve o maior glow up da história de One Piece e não foi só em design, tá? O Kobe também é um dos personagens que evoluem mais rápido da história de One Piece. Vamos lembrar que em apenas 2 anos ele sai de um cidadão comum para um capitão com valor de vice-almirante. O design manteve o óculos e o cabelo rosa que eram essenciais para o design dele e melhorou bastante. Boa, quem dera eu passasse por um glow up tão bom assim, né? Espera, o que tá acontecendo? Por que eu tô brilhando? Mas que Pois é, gente, esse é o meu novo visual. Que perfeito, né? Eu mudei o design justamente num vídeo sobre redesign. Tão vendo? Foi tudo calculado. Enfim, a partir de agora, a galera que aparece no vídeo agora vai ser estilizada, vai virar um padrão do canal agora. Então espero que tenham curtido. Nós falamos sobre muitos redesigns hoje e qualquer hora eu volto pra falar de mais, ok? Falou!